Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam aproveitando estes momentos de aprendizagem, não só da disciplina de História, mas das demais disciplinas, porque muito tem a contribuir com o nosso desenvolvimento, né? E voltando ao nosso conteúdo, nós estamos estudando aí já há um certo tempo a respeito da colonização, da dominação aqui no Brasil. Nós começamos a ver desde o período das navegações, e aí nós vimos a questão das administrações portuguesas e holandesas aqui no Brasil. Vimos anterior a isso, nós estudamos a respeito do Tratado de Tordesilhas, lá em 1494, onde foi dividida essas terras entre Portugal e Espanha. Nós vimos os embates que houveram em torno disso. Depois nós estudamos, como já falei agora há pouco, a respeito da administração espanhola aqui nas terras supostamente descobertas, que foi um dos termos que nós também discutimos, se seria correto ou não usar a palavra descobrimento. E aí nós vimos também todo o contexto da organização política, social e econômica aqui no nosso território brasileiro, a partir deste processo de colonização. Nós estudamos também a respeito do domínio holandês aqui no Nordeste. Nós vimos que os holandeses eles dominaram, né, uma parte considerável aqui do nosso Nordeste, e me refiro mais à questão de Maurício de Nassau, porque trouxe um desenvolvimento maior para o nosso território, para a nossa então capitania, né, podemos assim dizer. Mas nós vimos que essas administrações, essas formas de governo geraram alguns embates, alguns problemas, principalmente entre os colonos e a coroa, entre os colonos aquelas pessoas que cultivavam, que produziam, os comerciantes, e os holandeses também houveram conflitos. E nós estudamos na nossa última aula a respeito da revolta de Beckman, que foi um dos conflitos que aconteceram. E nós vamos hoje ver um outro conflito que aconteceu também nesse período, que foi a Guerra dos Mascates, que aconteceu no território da capitania de Pernambuco. Então isso aconteceu em 1710, na capitania de Pernambuco. Um dos motivos que desencadearam aí, uma das causas que levou a acontecer essa guerra, esse conflito chamado de Guerra dos Mascates, foram as mudanças que aconteceram em Pernambuco após a expulsão dos holandeses em 1654. Então, eu vou me referir, mais uma vez a Maurício de Nassau, que trouxe alguns investimentos, algum desenvolvimento no aspecto econômico, no aspecto, podemos dizer, administrativo, político e científico, podemos assim também dizer, e artístico. Então, depois que os holandeses saíram e os portugueses voltaram a dominar, então houve uma certa pressão para extorquir mais dinheiro, podemos assim dizer, através de impostos dos colonos e da população que fazia a capitania de Pernambuco. Então, o que era que acontecia? Vamos iniciar falando sobre a Guerra dos Mascates, capitania de Pernambuco, 1710. Havia a Câmara de Vereadores de Olinda, que hoje é uma cidade. Essa Câmara de Vereadores era dominada pelos senhores de engenho. E esses senhores de engenho, eles estavam ali naquela Câmara dos Vereadores, os vereadores eram os senhores de engenho, e aí então eles estavam se sentindo prejudicados pela concorrência que eles estavam tendo no comércio com relação à venda do açúcar. Porque lembra que os holandeses, eles desenvolveram essa questão do plantio do açúcar, desenvolvendo a economia aqui no Nordeste. Mas quando eles são expulsos, eles conseguem levar algumas mudas da cana-de-açúcar e vão plantar nas Antilhas. E aí eles vão produzir um açúcar mais, vamos dizer assim, que fosse mais acessível para o comércio. Passaram a vender mais barato que o Brasil. E isso, fez, claro, obviamente, com que as pessoas que estavam comprando deixassem de comprar o açúcar produzido no Brasil e passaram a comprar dos holandeses, porque era mais barato. Então, o que é que aconteceu? Apesar de Olinda, dos senhores de engenho de Olinda, estarem passando por essa situação econômica,
Recife prosperava. Nesse tempo, Recife pertencia a Olinda. Hoje são duas cidades distintas, diferentes. Mas nesse tempo, Recife pertencia a Olinda. Então, o que era que acontecia? Recife estava prosperando devido às melhoras que foram trazidas pelos holandeses, o desenvolvimento trazido pelos holandeses, e pelo comércio, que apesar de ser controlado pelos portugueses, o comércio era mais variado em Recife. Recife pertencia a Olinda, como eu já disse, né? E Olinda era uma vila. Então estamos falando de capitania. Hoje nós entendemos uma vila como um povoado, mas naquele tempo uma vila tinha um poder quase que de uma cidade. Então o que era que acontecia? Tinha a capitania e tinha as vilas. Então Recife pertencia à vila de Olinda. Então o que é que acontece? Os olindenses, né, eles tinham algumas dívidas com o povo de Recife, com os comerciantes de Recife, devido a alguns empréstimos. Vamos nos lembrar que Olinda estava passando por uma crise referente à questão do comércio, da comercialização do açúcar. Como o comércio de Recife era, vamos dizer assim, de certa forma mais diversificado um pouco, então eles conseguiam se virar de uma outra forma. Não é que em Recife não se comercializava açúcar, comercializava. Mas eles tinham as outras, vamos dizer assim, um leque um tanto que maior. Se é que ficou fácil de vocês entenderem. Então o que é que acontece? O povo de Olinda devia ao povo de Recife. Empréstimos, essas coisas. E isso foi gerando, vamos dizer assim, uma rixa, né? Uma disputa. E os olindenses, de certa forma, começaram a tratar o povo de Recife com uma certa rejeição, né? Se achava prejudicado, não sei, porque com certeza eles acreditavam que quem deveria estar no auge era eles, porque era a vila e não Recife, muito menos está dependendo. E eles apelidavam o povo de Olinda, apelidavam o povo de Recife, os comerciantes de Recife, de mascates, daí vem o nome. E o que é mascate, professor? Mascate é um vendedor de tecido, um vendedor de joias, de utensílios, tipo gigangas, como nós chamamos hoje, né? Mas principalmente tecidos. E aí eles apelidavam, né, no sentido mal, era um apelido mal, vamos dizer assim. Eles apelidavam os comerciantes de Recife de mascates. Então, os olindenses, eles estavam usando a Câmara dos Vereadores somente a favor deles. Apesar deles estarem se beneficiando de certa forma com empréstimos do Recife, eles não faziam nada para ajudar Recife. Eles só se beneficiavam a si mesmos. Então, isso causou, claro, descontentamento do povo de Recife. Os comerciantes de Recife estavam insatisfeitos, porque diziam assim: nós estamos ajudando Olinda. Nós somos dependentes de Olinda politicamente falando, mas economicamente falando, Olinda é que depende de nós. Então nós podemos ser livres, ficarmos livres de Olinda. Porque além de nós estarmos movimentando a economia deles através de empréstimos e tantas outras coisas, nós deveríamos ser beneficiados de alguma forma, mas a Câmara só beneficia Olinda, não nos beneficia. Então, os comerciantes de Recife foram pedir ao rei a condição de vila. Ou seja, eles queriam ficar livres, emancipados, independentes de Olinda. E o que é que acontece? Eles foram atendidos. Só que teve um porém. O povo de Olinda não gostou. O povo de Olinda não gostou que Recife ficasse livre, emancipado, independente o povo de Recife ficasse livre deles. Então o que é que aconteceu? Os fazendeiros de Olinda reagiram. Eles ficaram inconformados, revoltados, invadiram Recife e passaram a dominar Recife. Disseram: não, quem vai mandar aqui somos nós, como sempre aconteceu. O que é que acontece? O povo de Recife, né, os comerciantes, não digo o povo, entendam, não era a população pobre, eram os comerciantes, né? Os comerciantes de Recife, eles foram pedir em 1711, né, eles pediram ajuda, a coroa portuguesa, e em 1711, com a ajuda da coroa portuguesa, os recifenses venceram
conseguiram expulsar os holandeses e ainda mais, se tornaram a capital da capitania de Pernambuco. Então Olinda perdeu 2 vezes. Primeiro porque não passou a ser a capital. Segundo porque perdeu uma ajuda aí de investimentos que vinha do Recife. Agora vamos fazer só uma observação para concluirmos toda essa nossa análise aí que nós fizemos. Vocês pararam para observar que em nenhum momento aqui levaram em consideração os interesses dos pobres, dos trabalhadores e dos que não tinham nem vez nem voz? Não. Os comerciantes estavam interessados somente nos seus próprios bolsos. Eles não estavam lutando por uma melhor possibilidade de vida para o povo mais pobre. Eles não estavam lutando para que as condições sociais melhorassem para todos. Não, eles estavam pensando neles. E claro, consequentemente, usaram o povo para alcançarem o que eles queriam. Já parou para pensar que isso ainda acontece nos dias de hoje? Muita gente faz protesto sem saber o motivo real de que nem porquê. E por trás disso tudo tem o interesse de alguém que tem um poder aquisitivo maior, que domina a economia. É uma reflexão que nós podemos parar, né, para fazermos. Luta-se por muitas coisas, menos pelos interesses de quem precisa, economicamente necessariamente falando. Será que a maioria dos protestos que acontecem são realmente vontade do povo? Estão ali lidando realmente com interesses do povo? Ou tem o interesse de alguém ou de algumas pessoas que dominam o comércio, que dominam o comércio, comparando o que aconteceu com Olinda e Recife. Se tem alguém que domina a economia, que tem algum interesse a mais, será que é somente interesse do povo? Analisem a questão da pandemia do coronavírus neste ano em que estamos. Há um pedido, havia algum tempo atrás e ainda há um pedido muito grande de liberdade do comércio, o comércio tem que ter mais espaço, o comércio tem que ter mais alternativas, o comércio não pode ser impedido de abrir, de funcionar. Aí o que é que eles dizem? Porque vai prejudicar o trabalhador e isso e aquilo outro. Sabemos que de fato os trabalhadores eles são prejudicados porque o comércio de certa forma não funciona. Mas será que o interesse mesmo é somente os trabalhadores? Não é. Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a nossa próxima aula.